Olá, meu irmão, minha irmã. Chegamos à festa litúrgica, solenidade, aliás, da Ascensão do Senhor. É a festa litúrgica para o dia 21 de maio. E o texto é o de Mateus. A palavra do Evangelho é de Mateus, capítulo 28, versículo 16 a 20. É a Ascensão do Senhor. Vou ler, vamos juntos, primeiro ler. São os últimos versículos do primeiro Evangelho, do Evangelho de Mateus. Aqui estou para a leitura e depois a explicação. Os 11 discípulos caminharam para a Galileia, a montanha que Jesus lhes determinara. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, falou: Todo o poder me foi dado no céu e sobre a terra. Ide, portanto, fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. São estes, como falei já, os últimos versículos do primeiro Evangelho de Mateus. É a conclusão. Conclui com esta missão: ide, fazei discípulos em todas as nações. Ou que todas as nações se tornem discípulas. Existe aí alguma divergência no modo de traduzir. Mas não é o caso para agora. Os 11 discípulos caminharam para a Galileia. 11. O grupo tinha começado com 12. Sabemos qual foi o seu destino. O grupo ainda está ferido. E caminharam para a Galileia partindo de onde? De Jerusalém. 120 quilômetros desde Jerusalém até a região da Galileia onde Jesus mais atuou, Cafarnaum. Não é uma viagem fácil. Aqui parece. Caminharam para a Galileia, apenas uma informação, mas 120 quilômetros, ou cavalgaduras, ou a pé. É um percurso e tanto. Não poderia Jesus ter se apresentado como ressuscitado lá em Jerusalém mesmo? Por que voltar à Galileia? É que aqueles discípulos foram chamados ao seguimento de Jesus justamente na Galileia. Retornar para encontrarem-se com o ressuscitado, retornar até a Galileia, não é apenas uma indicação geográfica, uma informação. Há uma intenção teológica. Recomeçar toda a história do discipulado. Na Galileia eles foram chamados. Lá eles começaram a seguir Jesus. Agora que tiveram notícia de que o Senhor ressuscitara e que enviara a sua ordem para ir à Galileia, agora eles são instados, os discípulos são instados a recomeçar tudo outra vez, porém iluminados pelo sentido e pela luz da ressurreição. Tudo o que Jesus fizera antes, que eles presenciaram, tinha um sentido fundamental.
era uma promessa, não apenas para uma vida imediata, mas para a eternidade. Para que os discípulos não anunciassem simplesmente um grande milagreiro, mas um Salvador que venceu a morte. E recordando, retrospectivamente, tudo aquilo que Jesus lhes falara e fizera, eles compreenderão, tendo encontrado o ressuscitado, que tudo o que fora feito antes encaminhava para uma vitória final, que seria a ressurreição. Senão eles pensariam, seriam levados a pensar que Jesus fora apenas um vencedor contra os seus adversários, ressuscitou. Mas o Evangelho e o próprio Senhor tinham muito mais a prometer. Não vencer adversários, mas conferir um sentido de eternidade a tudo o que aqueles discípulos tinham contemplado e ouvido acerca do seu Senhor. As palavras de perdão, os gestos de compaixão, também os prodígios, aqueles milagres que anunciavam a vitória de Jesus sobre toda a espécie de mal. Doença era tida como um castigo, uma punição por algum mal praticado. Agora os discípulos vão compreender, não é para fazer milagres por toda parte, mas é para levar as boas notícias de que não há mais nenhuma forma de pecado ou de maldade que pode impor de se escravizar, agrilhoar o futuro dos discípulos. Porém, uma das dificuldades, e o evangelista destaca aqui, já naqueles 11, alguns duvidaram. Foi o problema mais difícil para os discípulos. Mateus fala da pouca fé dos discípulos. Pretende o evangelista que o seu leitor de qualquer época compreenda, para vislumbrar, perceber, se quisermos dizer, tocar naquela realidade do ressuscitado, é preciso aderir, ter fé. E ter fé não é pura e simplesmente um ato psicológico, é adesão a uma pessoa. Vale observar as expressões empregadas aqui. Todo o poder me foi dado no céu e sobre a terra. Esse tipo de linguagem, todo o poder ser dado no céu e na terra, esse linguajar está a falar, meu irmão, minha irmã, de que a absoluta autoridade sobre tudo o que existe, esta foi dada, concedida, transferida desde Deus, Deus Pai, ao Filho. Que a vitória, sua vitória sobre a morte e a ressurreição não foi um corpo que saiu do túmulo e agora está vivo novamente, mas que tudo o que existe está sob a autoridade de quem? Obediente à vontade de Deus, aderente à vontade de Deus, herdou plenamente toda a autoridade de Deus, que é soberano sobre tudo o que existe. O que vai falar este que tem todo o poder no céu e na terra? Parece que uma introdução a uma decisão muito importante, a um decreto como usam os nossos imperadores ou governantes, fazem sempre partindo da autoridade que receberam. O presidente, no uso de suas atribuições, decreta. Aqui também, o Filho, com todo o poder que lhe foi dado, deixa aos discípulos a grande missão. Ide por todo o mundo,
fazei discípulos, ou fazei com que todas as nações se tornem discípulos. É impressionante, é a única vez que no Novo Testamento se fala fazer discípulos, numa única palavra que o evangelista empregou, e não existe em outro lugar no Novo Testamento. Não existe em português, eu vou tentar aqui, apenas por força da expressão, usar. Ide por todo o mundo e discipulai em todas as nações. Não existe este verbo, mas estou tentando explicar que todas as nações se tornem seguidores, seguidoras de Jesus. Todas as pessoas que o conhecerem, integrem na sua própria existência o modo de Jesus ter se apresentado e ter revelado o rosto do Pai, a pessoa do Pai, o amor de Deus Pai. Essa é a grande missão. Depois de tudo quanto viram, acompanharam, seguiram, maravilharam-se, o que vão fazer estes 11? Vão fazer que em todos os cantos do mundo haja pessoas que participem do dom e da gratuidade salvadora de Deus, revelada pelo Filho que se tornou pessoa humana, Jesus Cristo. Muito bonita a frase conclusiva. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Lembra que no início do Evangelho de Mateus, Jesus fora apresentado como Emanuel, Deus conosco. Agora, Ele estará conosco todos os dias, até a conclusão da história, como Emanuel, que participa dos passos de cada um de nós, de cada discípulo. A ascensão não é, pois, uma vitória final gloriosa, é a plenitude de um caminho que se abre, a ascensão de Jesus, para todos os discípulos que poderão, em tudo, participar do destino final do próprio Senhor Jesus. Vamos agora, meu irmão, minha irmã, para a segunda parte da leitura orante da palavra. Vamos entrar no texto, se dá para falar assim. Já ouvi essa definição, é como entrar no texto. Mas não é simplesmente um exercício de hermenêutica, mas aqui nós queremos orar. Então, é preciso que pacifiquemos a nossa interioridade antes. Não estamos aqui para curiosidades religiosas. Queira se posicionar de uma maneira, de um modo a que o recolhimento seja favorecido. E predispor o seu corpo à oração. Respira, você aí, eu aqui, profundamente, uma primeira vez, profunda e lentamente. Isto exige que disciplinemos nossas disposições físicas. Respire lentamente, inspire, encha de ar os seus pulmões. É preciso algum esforço, talvez, mas mantenha-se concentrado, concentrada. Este dinamismo
vital, biológico, também disciplina as nossas disposições emocionais e psicológicas. Respire lentamente ainda uma última vez, lentamente e profundamente. Agora, vamos pedir ao Espírito Santo que venha orar conosco, para que não apenas nós e nosso querer, nossa vontade são limitados, mas que os nossos limites sejam suplantados pela força do Espírito de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora já lemos, foi até explicado o texto. Vamos reler, porém, em vez de lançar os olhos para as frases escritas e a nossa atenção para o texto escrito, vamos criar imagens, imaginar aquelas cenas às quais tivemos acesso pela leitura. Os 11 discípulos caminharam para a Galileia, Judeia mais ao sul, Galileia mais ao norte, 120 quilômetros de distância. Os 11 discípulos caminharam. É apenas uma frase. Parece tudo veloz, tudo rápido, mas fora muito dolorosa para aqueles discípulos a paixão e a morte de Jesus. Eles ainda não ouviram. Mulheres disseram a eles tê-lo visto. E agora estão aí numa viagem de 120 quilômetros. É um percurso demorado. 15, 20 quilômetros por dia, talvez um pouco mais, mas é muito cansativo. E tinham a informação da ressurreição, mas nenhuma experiência. Afigurava-se-lhes mais lógico duvidar. E que esforço! Região quente, pedregosa, montanhosa, estradas difíceis. Quantas dúvidas, quantas incertezas, quantos temores. Muitas recordações decepcionadas e decepcionantes. Aqueles 120 quilômetros devem ter lhes custado muito, muito. Mas lá vão eles. Caminharam para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes determinara. Não se sabe qual. Hipóteses apontam para a montanha na qual Jesus fizera o seu discurso da montanha. Mas seja como for, agora ainda tem uma montanha a escalar. Montanha é o lugar de encontro com Deus. Para aquela época, era esse o significado. Mas eles o veem. O Senhor lhes aparece. Deixa-se ver. Prostraram-se. Alguns ainda com dúvidas. Não seria falta de fé, mas é um contraste imenso entre as imensas e profundas decepções de Jerusalém. Não seria uma fantasia agora? Ei-los, trôpegos
incertos. Alguns se curvam, prostram-se, outros não ao início. Talvez desaprovem a atitude dos primeiros, mas também eles, finalmente, prostrados, lá estão, no alto da montanha, e Jesus se aproxima. Poderia lhes falar da paixão, poderia lhes falar do quanto custou, quanto foram difíceis aqueles dias da crucifixão. Poderiam conversar sobre tantos temas. Os discípulos talvez poderiam até se justificar por não terem resistido e fugido. Enfim, quantos assuntos. Mas eles contemplam o ressuscitado e Jesus se põe a lhes falar. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Talvez aqueles discípulos estejam a esperar agora o anúncio de que uma revolução poderosa estaria por se desencadear. Fora sempre esse um dos constantes, se não constantes, pelo menos uma das expectativas quase permanentes naqueles discípulos. E lá estão eles a contemplar o Senhor. Tente vê-los com a sua imaginação, também eu, você, ouvindo. Todo o poder me foi dado no céu e sobre a terra. Aqueles discípulos olham para o Senhor e olham para si. Será que é? Tente vê-los naquelas dúvidas, incertezas. Ide, portanto, e fazei discípulos. Eles tiveram um histórico de discipulado bem perturbado, conturbado, ora com maravilhamentos, ora com incompreensões, em outros momentos com fugas, até fugiram. Quem sabe estejam envergonhados, mas lá estão eles, contemplando, curvados, prostrados, ouvindo. Fazei discípulos em todas as nações, batizando, ensinando a observar tudo o que o Senhor lhes ensinara. Talvez na imaginação daqueles aflore uma pergunta secreta e uma dúvida terrível. Todo o mundo, ensinar tudo o que vos ordenei, por toda parte, pescadores que somos, analfabetos quase, inexpressivos e sem qualquer projeção ou força persuasiva, sentindo-se pequenos diante da imensidão do que pode se apresentar. Poderiam agora, talvez, degustar, desfrutar daquela vitória da ressurreição, mas essa questão não se apresenta e a missão se apresenta com uma autoridade imensa. Todo o poder me foi dado. Talvez atemorizados, talvez tentados a dizer que não, mas o que contemplam é uma verdade maior do que qualquer temor ou qualquer potência, mas eles sabem o quanto são pequenos. Tente imaginar agora aqueles a olhar para o Senhor e ouvir: estarei convosco todos os dias, até o final da história. Para eles, não é que o Evangelho terminou. O texto escrito, sim, são os últimos versículos de Mateus, mas começa tudo para eles agora. As últimas palavras
estarei convosco todos os dias, até o fim, até a conclusão da história. Agora eu me ponho lá e eu ouço o Senhor a dizer a mim: estarei participando dos seus passos até sempre. O Senhor quer falar a mim, olhar nos meus olhos, para repetir: vai, estarei contigo. Vai, estarei todos os dias. Mas vai, o Senhor está esperando a minha resposta. Ele solicita de mim, a mim Ele repete: estarei contigo. Leve o Evangelho. Eu posso até fazer uma pergunta a mim mesmo: para onde posso levar o Evangelho? A resposta eu mesmo encontro. Mas agora o Senhor está a esperar a minha palavra, a minha resposta orante. É o momento da minha voz, da minha oração.